Olá, meu nome é Breno e nesse vídeo nós vamos para a última etapa da construção de um produto com Vibe Code, utilizando aqui o Bolt, o N8N como back-end. E o nosso produto é um agente suporte de colaborador interno que vai responder perguntas para clientes SaaS sobre as funcionalidades. Quando você chega ali, o colaborador novo chega na sua empresa, aquele agente que vai dar aquele suporte interno e explicar todo o produto, toda a funcionalidade. Nós estamos resolvendo esse problema. Tínhamos aqui grandes desafios, principalmente sobre a documentação da empresa, estar numa base interna do cliente para a segurança dos dados, que é algo que é o diferencial que a gente vai implantar dentro do cliente, para que o cliente consiga ali subir informações sigilosas da empresa dele, de uma forma muito segura, que ele tenha confiança. E aí, obviamente, o nicho que nós estamos atendendo aqui é o SaaS. A automação que nós estamos utilizando é essa. Os outros dois vídeos vão aparecer aqui na tela, o primeiro vídeo e o segundo vídeo, como que a gente ideou isso aqui e construiu a aplicação. O MVP está com essa estrutura aqui, que a gente está utilizando, e a gente já fez aqui o PRD1, que é o MVP grosso testando a funcionalidade, e o PRD2 aqui, que a gente já implementou aqui, um front-end legal aqui, já implementou login, já criou a estrutura de banco de dados, a autenticação, fizemos aqui o polimento final, colocamos os menus, e a gente saiu do MVP grosso, que era só um painel de chat sem login, sem nada, para algo já um pouco mais estruturado aqui, com um landing page aqui, um front, aqui onde o usuário se cadastra, e aqui ele já indo para a parte de chat. Como esse é um produto que ele é um produto que ele é B2B, o usuário entrar aqui e fazer o cadastro dele, o registro, não estava fazendo tanto sentido. Então eu tive que pivotar aqui a solução para criar de uma forma que eu atendesse múltiplas empresas. Porque imagina que eu tenho um template único aqui e eu poderia vir aqui dentro do N8N e colocar aqui uma estrutura multi-tenant. Cada vez que chamasse esse webhook, eu ia validar a sessão, usuário, cliente ID, para entender também qual base de conhecimento dentro do banco vetorial eu iria pesquisar para poder dar a resposta. Só que, cara, como a gente está fazendo aqui o MVP, não faz sentido eu criar toda essa estrutura super complexa dentro do N8N, porque isso aqui também não é algo escalável. Então, não fazia sentido eu ter todo esse trabalho dentro do N8N. Então a gente foi para algo mais simples. MVP, cara, sempre é algo mais simples. O que que a gente vai fazer? A gente vai duplicar o template, o N8N, e eu preciso criar ali um painel, um controle de clients para que cada cliente tenha o seu próprio webhook. Dessa forma, eu vou ter toda essa estrutura aqui apartada. Se eu duplicar esse template aqui e conectar ele, eu vou ter um webhook separado. Logo, tudo isso aqui vai ser apenas do cliente. Toda a estrutura de banco de dados dele vai ser do cliente, vai ser uma outra autenticação, e aí isso aqui leva para a estrutura final aqui, que é o que a gente teve que pensar para poder construir esse PRD3, que é, eu vou ter que ter uma infra separada com o cliente. A partir do momento que eu vou duplicar esse cara aqui, eu vou manter a minha infra aqui do meu lado, o front-end vai ser meu, aqui vai ser Next.js, que é o que a gente já está fazendo, login, sign up, dashboard, chat, história, configurações, aqui as empresas, eu que vou controlar isso. O back-end aqui, vamos usar, já estamos usando, né, o API Roots aqui para poder chamar o N8N, para poder chamar a proxy aqui, o admin, login, tudo, toda a estrutura de APIs também vai ficar do meu lado, tudo guardado aqui no Supabase Storage, e aqui as tabelas também, obviamente, ficarão do meu lado, desses caras aqui, que é o cara que eu vou controlar. Do lado do cliente, o que que vai ficar? Quando eu for implantar esse agente nele, ele vai ter que ter essa estrutura aqui do N8N, isso para o MVP, tá, galera? Vai ter que ter a estrutura lá do Google Drive, vai ter que conectar isso, ele vai ter que ter uma conta no N8N, vai ter que ter uma conta no Drive, vai ter que ter uma conta no Supabase, no Postgres, e vai ter uma conta na OpenAI, e para ele poder ter essa parte da estrutura aqui, que é a parte inteira aqui do agente, né, cara? Precisa das chaves da OpenAI aqui, precisa das chaves do Postgres aqui, precisa aqui também das chaves do Supabase para ele poder conectar, e do Google Drive para ele conseguir fazer todo esse rolê aqui funcionar do lado dele. Dessa forma, os documentos vão ficar lá dentro do Drive dele, dentro do banco de dados dele, dentro do Supabase dele, tudo vai rodar na estrutura interna. Tudo que eu vou controlar vai ser o front aqui e ali a entrada dos usuários, e controlar ali o painel de entrada desse cliente aqui internamente,
e aí depois eu vou conseguindo implementar ali mais funções. Obviamente que um agente desse, pelo nível de complexidade dele, é um agente que ele tem que ser implantado, você não vai conseguir colocar aqui num SaaS, que na verdade era até a minha primeira ideia, o cliente não vai conseguir fazer um self implantação ali, vai implantar sozinho esse agente dentro do painel dele. Você vai ter que trabalhar o prompt dele aqui, você vai ter que trabalhar a base de conhecimento, o banco vetorial, o cara não vai saber fazer isso aqui sozinho e não vai vender. Então, se eu já tinha que implantar nesse cara de todo jeito, a melhor forma e mais rápida era eu realmente duplicar e criar essa estrutura aqui que eu mostrei para vocês, beleza? Então vamos passar aqui rapidamente o PRD3, que é o documento de requisitos de produto. A gente já fez ali tanto para o PRD2 e o PRD1, cada vídeo desse é um PRD. Aqui o que que a gente vai fazer? Banco de dados. Vamos criar aqui a tabela companies, a tabela de usuários. Vamos adicionar aqui as colunas users, né, company ID, vamos fazer as migrations lá que a gente falou, né, expliquei no vídeo passado o que que é migrations. E aí, beleza, vamos criar o seed de teste. Aí vamos fazer os middlewares, né, que são as proteções. E aí, como eu mantive essa parte de cadastro aqui, o usuário ele vai vir aqui, ele vai se cadastrar e eu lá no painel admin, eu vou, além de aprovar o cadastro dele, eu vou vincular ele a uma empresa, que no caso é o meu cliente. Eu vou criar a empresa e eu vou vincular usuários. O usuário ele vai vir aqui, vai se cadastrar e depois eu vou aprovar o acesso dele dentro da determinada organização para a gente poder dividir aqui qual template, né, qual back-end esse usuário vai de fato acessar. Para isso eu precisava criar esse middleware aqui com essas proteções. O login do admin não tinha nem tela de admin, né? Painel de admin, ó, tem que criar tudo isso aqui. Painel admin ali para os usuários, para eu colocar lá quais os usuários estão pendentes de aprovação, o vínculo da empresa, um drop-down, implementar o botão aprovar, criar ali os admins, users, e aí depois aqui, ó, criar aqui o admin homepage estatísticas, enfim, aqui já ó, a perfumaria, né, as métricas, lista rápidas, e depois aqui no final, se sobrar tokens aqui, que o objetivo é a gente gastar até $50, né? Vai dar aí R$ 250 mais ou menos, para poder entregar uma MVP que seja que esteja um produto ali minimamente viável para a gente conseguir implantar em algum cliente. Aí, se der tempo, a gente melhora aqui o admins, loading states e validações de formulário. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês como ficou essa implementação e nós vamos fazer alguns testes aqui e aí simular aqui como seria a implantação do cliente para vocês entenderem como ficou legal isso aqui, beleza? Vamos lá então. Eu não vou me estender muito aqui, cara, PRD, coloquei ela aqui, vou deixar na descrição do vídeo de novo, não vou explicar aqui exatamente, que realmente é um documento muito grande que o Bolt implementou. Passei por diversos problemas com ele aqui, resolvi sempre da mesma forma, cara, utilizando as habilidades lá, skills do Cloud que eu falei no vídeo passado, junto com as outras PRDs, então ele conhecia a estrutura do projeto e além de eu usar aqui o F12 para poder resolver os problemas, a gente também criou diversos logs dentro do sistema inteiro para eu poder, o Bolt ir resolvendo os problemas de maneira mais fácil, sem, gastar todos os meus tokens. Então vamos lá, criei primeiramente aqui, obviamente, o menu do admin, e aí a gente vai fazer o login aqui no admin. Primeiro acesso aqui, não consegui fazer o layout bonito aqui da forma como eu gostaria. E aí esse aqui foi o nosso layout dashboard de admin, que é onde a gente controla. E aí aqui temos empresas. O que que eu fiz? Eu criei duas empresas. Tem a empresa teste, que é o do layout aqui, a Agent Reg 02. E aí aqui vou abrir um outro aqui. E temos aqui o Agent Reg GoLion IA, que é uma duplicação de tudo. Dupliquei o template, dupliquei o database, dupliquei tudo para a gente poder consultar duas bases diferentes. Então, tem o GoLion IA, tá ligado nessa empresa, e tem a empresa teste aqui, que tá ligado nesse primeiro cara. E aí, o que a gente tem que fazer é cadastrar um usuário, fazer o fluxo ali, de vincular isso àquela empresa, fazer o login e fazer alguns testes ali na base. Vamos lá, vamos fazer o registro aqui. Vamos fazer o registro aqui do João da Silva. Colocar um telefone X aqui. Vamos colocar joão@gmail.com. Vamos cadastrar esse cara aqui. E aí, obviamente, ele vai estar no status em autenticação. E aí, de novo, galera, layout ficou por último ali, acabou os créditos. Não consegui mexer nisso aqui. Provavelmente vou ter que gastar ali mais ali uns $25 para poder resolver isso aqui tudo. Então, o usuário ele está em aprovação, cadastro realizado com sucesso, beleza, vou sair e vou cadastrar outro. E aí vamos criar uma nova conta. Vamos contar aqui a Maria da Silva, essa moça aqui, né? Maria da Silva. Beleza, tem dois usuários aqui aguardando aprovação. E aí,
Vamos imaginar que eu fiz a venda para a empresa, os usuários começaram a fazer o cadastro, poderia também ter criado um cadastro no painel administrativo, mas, cara, não fiz isso porque eu já tinha criado essa estrutura e quis reaproveitá-la. No começo ia ser um SaaS, mas ia dar muito trabalho ali para a gente poder validar isso no mercado, não fazia sentido. Aqui já apareceu o total de usuários, revenue, né, que você cadastra a empresa aqui, e aqui tem 2 aprovações pendentes. Então primeiro eu tenho que aprovar esses caras aqui e vincular a empresa. Ó, Maria da Silva está aqui, selecionar a empresa. Vamos colocar a Maria na Go Lion, aprovar, e vamos colocar o João da Silva na empresa teste, aprovar. Ou seja, automaticamente esses usuários aqui já estão vinculados aqui nas suas respectivas empresas e estão com status ativos. Se eu quiser suspender ele, eu suspendo. Se eu quiser suspender a empresa, eu suspendo. E aí já está tudo ligado. E aí uma coisa muito importante que eu implementei também, que, cara, esse aqui é o pulo do gato, é você implementar cada log de chamada de front com back. Você simplesmente vai falar: "Cara, eu quero a cada vez que alguém fizer um login, eu quero um log, a cada vez que alguém se registrar, eu quero um log. Todas as chamadas de API de front, de back-end, eu preciso saber exatamente o que aconteceu para você conseguir debugar. Isso aqui é o que vai fazer você dar o atendimento depois aqui para o seu cliente. Se você não tiver log disso aqui, cara, se o cliente fala assim: "Ah, tá dando um problema aqui na tela", o que que você vai fazer? Você vai perguntar para o Bolt o que que tá acontecendo? Não vai conseguir fazer isso. Você precisa de um sistema de log onde você consegue olhar e entender o que é o problema. Aí sim você pode recorrer ali à sua ferramenta de vibe code, ou você já vai ter que aí implementar aí alguma estrutura um pouco mais profissional de tecnologia. Mas aqui nós temos todos os logs de tudo o que é feito no sistema, eu implementei aqui. Isso aqui é o que é o pulo do gato para a gente poder dar o atendimento no cliente, que eu garanto para vocês que vai dar problema, tá? Bom, e aí agora que eu aceitei lá a Maria, vamos logar com ela aqui. Beleza, entrei aqui, primeira vez que eu loguei, eu fui aceito da empresa GoLion IA. Depois eu vou precisar colocar essa informação aqui também. Então você vê que, cara, tem muita coisa que é o batom ali do final da aplicação, vou precisar implementar. Como a Maria ela tá vinculada para o Agent Reg aqui, o GoLion IA, que é o da segunda empresa, ela tem uma outra base de conhecimentos, que inclusive é uma base aqui que eu implementei, que, cara, ela é gigantesca. É uma empresa nova, eu coloquei algumas documentações aqui, vou mostrar para vocês qual que é a documentação. A documentação que está aqui é, ó, FluxPay é uma empresa de meios de pagamento, e aqui tem toda a documentação de produto, processos internos da empresa e onboard completo de colaboradores. Isso aqui tudo, esses 3 documentos gigantescos, eles vão sumarizar aqui um total de 175.591 caracteres, deu 540 chunks, então assim, é uma base de conhecimento bem grande. O máximo aí de size, mínimo e o average size aqui é do tamanho dos chunks que meu agente lá, chunking, que é uma super novidade aqui desse template, que esse cara faz um chunk inteligente aqui da base de conhecimento. Então meu agente fez e jogou aqui dentro da estrutura de banco de dados, para eu poder consultar isso aqui. Tem o metadado aqui, que a gente colocou, as rows, enfim, tudo certo. E aqui eu também tenho os chat histories aqui do N8N, que é esse history aqui que a gente coloca aqui para poder fazer a memória do agente. Mas essa aula aqui, ela não é de agente. Essa aula aqui, ela não é para falar como que eu estruturei, como que eu vou implantar isso. É para falar como que eu produtizei esse template aqui. Então, a Maria já está logada. E aqui, vamos lá, nova conversa. Olá, poderia me ajudar? Acabei de entrar na empresa. Ó, bem-vindo, posso te ajudar em informações sobre rotina, processos? Explicar, sou da FluxPay, assistente corporativo, fui criado para auxiliar novos colaboradores como você, orientando. Informe qual área que você é. Eu sou da área de TI, da FluxPay. Me dê um overview do nosso checkout. Lembra que é uma empresa de pagamento, de checkout, tipo a Yamp, enfim, esses checkouts transparentes. Criei tudo isso aqui no ChatGPT, cara, deu umas 70 páginas lá, ele foi me dando um monte de informação, nem eu li tudo que tá escrito lá. Mas deu vários chunks ali, e obviamente isso aqui, lembrando que não é para a gente testar o agente. O agente é uma outra aula aqui de reg, que eu já tenho outros vídeos aqui explicando para vocês. Não é esse o objetivo. Então, cara, beleza, falou aqui tudo bonitinho, show de bola, enfim, quer detalhes como funcionam as integrações? Me mande mais informações agora sobre as integrações e como funciona, como isso deve, me manda documentação, o que que você tem aí das integrações aí do checkout, de meio de pagamento aqui? Fala para mim aí um pouco sobre a empresa e essa parte, de integrações. O que que você tem de documentação aí? Bom, mandei um áudio, 19 segundos, aí vai vir aqui, vai transcrever usando o recorde, vai olhar aqui a base vetorial,
vai fazer um re-ranking aqui, ó, tá rodando, enfim, tá chamando legal. Obviamente isso aqui não é muito escalável, né, vai ter aqui uma demora aqui para poder responder, porque esse fluxo aqui, ele é um fluxo que ele não trabalha tão forte assim. Se a empresa tiver 100 colaboradores, muito provavelmente isso aqui, vai chorar para poder conseguir atender todo mundo. Beleza, cara, me explicou. Então, enfim, tem aqui início, aí histórico, aí tem meu plano, enfim, configurações, cara, bem simples, beleza. Ou seja, a Maria aqui acessei a empresa um, show de bola. E aí, quando eu entrar aqui agora com o João, o João ele acessa uma outra base completamente diferente, um outro chat, a mesma coisa. Nós vamos ali trabalhar de uma forma completamente diferente. Olá, tudo bem? E aí, cara, o João aqui está acessando essa uma outra base de um outro banco de dados, que é esse Radiant Reg V2 aqui, ó, acabou de aparecer aqui. Esse cara acessou uma base diferente. Dessa forma, a gente consegue trazer aqui 2 clientes para o mesmo ambiente, dentro da mesma plataforma, para poder testar o MVP com bancos separados, estruturas separadas. Então, ficou dessa forma. Dentro do painel de admin, que obviamente só eu tenho acesso aqui eu tenho o controle de todas as empresas, já mostrei para vocês os logs aqui, dashboard, quem são os usuários que estão utilizando. Não estou capturando nenhuma informação crítica aqui de conversas, nada, não estou salvando nada. Pensa que está comunicando direto com o N8N, que vai estar lá na base do cliente. Então isso aqui fica algo bem mais seguro. E a gente tem uma aplicação, bem completa e bem legal aqui que, cara, produtiza isso aqui, que é muito melhor do que você simplesmente chegar lá para o seu cliente e vender aqui: "Ah, tô vendendo esse template aqui", simplesmente aqui vai ligar no WhatsApp, você chama no WhatsApp lá e vai ficar toda a estrutura aqui do meu lado. Cara, a nível de segurança, cara, tudo que eu implementei aqui dificilmente, vai acontecer algum problema mais sério. Coloquei todos os níveis de autenticação, de back-end, de front-end, sistema de cookies, todos os middleware de segurança ali. Então, assim, o Bolt até ajuda ele quando você vai publicar isso aqui no ar. Ele roda aqui um security scan e ele te avisa ali se tiver algo que realmente você precisa desenvolver. Mas é algo que a gente conseguiu aqui sair do outro lado com uma solução que antes era apenas um template, até um PRD3, para poder oferecer aqui essa arquitetura que atende o problema que a gente estava querendo resolver, que é justamente essa parte aí da base de conhecimento ficar do lado do cliente ali, enfim, e ele ter um chat funcional ali, ter algo legal. Obviamente, galera, um MVP desse aqui é algo super simples, né? A gente tá falando de que eu vou testar isso lá dentro do cliente, vou pegar um cliente menor e aí, cara, vou apertar muito parafuso aqui dentro de uma solução dessa para a gente poder partir para algo um pouco mais profissional. Agora eu vou apresentar para vocês uma estrutura que seria realmente profissional e que caso o Agent Smith aqui, que é o nosso produto, der muito certo, é para onde a gente tem que migrar, que é o caso que vocês vão ter que fazer, caso vocês optem aí por uma solução de vibe no Vibe Coding aí e quer construir uma aplicação inteira e colocar isso no mercado para vender. A partir do momento que você validou o seu MVP e, cara, realmente tá tendo valor, tem compra, já corrigi bastante erro aqui do que deveria ser. Vamos pivotar para esse lado? Não vamos? A partir disso, nós temos que ir para uma infraestrutura profissional. Isso aqui não é profissional, é algo para testar no mercado. Show de bola? Então, vou mostrar rapidamente aqui como eu faria. É óbvio que tem muitas soluções para se fazer isso, mas a arquitetura profissional disso aqui eu iria sair completamente do N8N, eu teria que implantar, e aqui no caso eu escolhi Python, utilizando a Fast API, e aí aqui os modelos locais, né? No caso, o que a gente está vendendo aqui é segurança e confiabilidade para o cliente. Então eu iria para o LangChain, aí colocaria um Olama, um GPT-OS aqui, o cliente ia ter que ter uma infraestrutura interna, porque é isso que ele está comprando que os dados não vão sair, ele não está enviando isso lá para o OpenAI, não está colocando esses dados para poder fazer um webbing lá no Google Search Files, não está colocando nenhuma informação, está tudo lá dentro da base dele. E aí, cara, vai usar o Olama Embedding aqui, que é o nome, que vai usar o GPT-OS, 120 bilhões de parâmetros, aí, cara, da infraestrutura que ele tiver lá. E aí vamos usar aqui o Kedrant, que é um vector database, que o cara consegue configurar isso aqui ali localmente, utilizando Redis para memória, o Faster Whisper ali para o nosso áudio, né? A OpenAI ela tem um modelo open source para áudio, que o Minion aqui que a gente usa como storage, que no lugar do Google Drive, você colocar documentos ali no Google Drive da empresa, você vai colocar dentro do Minion, e o Postgres aqui para poder fazer toda a estrutura de banco de dados.
E aqui, cara, primeiro a gente usa o Docker Compose como ambiente de teste lá dentro do cliente e depois para a produção a gente usa aqui o Kubernetes para poder rodar tudo isso aqui. E aí eu vou ter aqui a arquitetura total dentro do cliente. Aí você fala, Breno, mas cara, se você colocar isso dentro do cliente, vai ser como se fosse um código open source lá. A única coisa que eu iria validar de fato era login do usuário dentro da plataforma, para ele se logar ali dentro e conseguir utilizar, e aí eu teria que implementar isso, que eu controlaria ali o cliente que está me pagando, que não está, como se fosse uma licença, né, uma assinatura para ele poder se logar e entrar ali dentro da aplicação e conseguir utilizar tudo isso aqui junto com o Agent Smith, mas tudo conectado dentro da arquitetura do cliente. Isso aqui seria uma arquitetura profissional, não de fato isso aqui que é a nossa arquitetura do nosso MVP, beleza? Galera, isso aqui, tudo que eu construí foi com o objetivo de mostrar para vocês como criar soluções ali utilizando o Vibe Coding. É muito importante que vocês entendam todo o conceito, estrutura de tabelas de banco de dados. Tem aulas minhas aqui falando o que você precisa saber para poder utilizar o Vibe Coding. Vou deixar aqui em cima do vídeo. Eu ensino o básico que você precisa saber para poder montar esse tipo de estrutura, autenticação, login, tabela, usuários, relacionamentos e como que você vai produtizar. É claro que também aqui eu fui num nível um pouco mais avançado, vamos dizer assim. Eu fui no agente reg ali, cara, pô, peguei a automação que realmente ela é bem complexa de implementar, para poder criar um produto, e eu tive que ir pivotando isso, por isso que eu não consegui criar um SaaS aqui, porque eu criar um SaaS aqui onde o cliente entra e faz o seu próprio cadastro e ele mesmo configura, provavelmente eu ia diminuir o número de clientes, muito pela complexidade que é você hoje implantar um agente dentro de uma empresa. E aqui, para eu poder vender esse produto aqui, com certeza eu cobraria um valor elevado de implantação e uma mensalidade ali para poder manter essa estrutura dentro do cliente. E, cara, a partir do momento que eu testei, apertei os parafusos ali, a gente vai para a solução principal. E aí, cara, é código mesmo, a gente codando ali na TI. Podemos usar ali o Cloud Code ou Codex dentro do Visual Studio ali para poder auxiliar, mas a gente iria para uma estrutura realmente profissional e não utilizando o Bolt aqui, o Lovable ou a Emergent, etc. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa série. O link da comunidade da Lion Lab tá aqui na descrição do vídeo. Você será muito bem-vindo. Lá nós temos o programa da IA Master Plan, que te ajuda a chegar no seu primeiro cliente aí da sua agência de inteligência artificial em até 60 dias garantido. Você será muito bem-vindo e nós te aguardamos lá. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like no vídeo. Esses vídeos deram um puta trabalho e, cara, deixa aí os comentários aí se vocês querem que eu evolua esse agente aqui, eu evolua essa aplicação, se vocês querem que eu desenvolva algo diferente aqui utilizando o Vibe Coding, né, fora do nível de desenvolvimento normal. Claro que a minha área hoje é desenvolvimento, então eu tenho ali as minhas barreiras em relação ao Vibe Coding, assim como qualquer profissional de TI. Espero ter ajudado vocês aí a ter uma ideia melhor de como implementar de forma estruturada uma aplicação e a ideia de vocês. Beleza? Forte abraço, até mais.